Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, Sérgio Gandra na área, em mais uma semana com mais um Lagoinha Viva. Gente, é sempre uma honra, um privilégio estar falando com você, seja através da sua telona da Rede Super ou da sua telinha no smartphone, no seu PC aí, é a Rede Super de televisão sempre convidando você a se arrepender e se achegar mais aos pés de Jesus. Confira esse conteúdo das antigas. Lagoinha Viva é para isso, né? É para requentar, mas não é só para requentar conteúdo, para você compartilhar, para falar, olha que legal, não. É para relembrar o que Deus fez. A palavra de Deus é atemporal, gente. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você através desse vídeo. Confere aí. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 6. Aqui temos o Sermão do Monte, essa mensagem tremenda que Jesus compartilhou com os seus discípulos e conosco no Mateus 6, 25 em diante. Aqui nós temos o estabelecimento de prioridades, e Jesus fala sobre prioridades aqui nesse texto. Todos acharam? Amém? Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Talvez na sua versão revista e atualizada esteja assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Vamos dizer juntos? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui o Senhor Jesus nos apresenta qual deve ser a nossa prioridade. E Ele diz que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, todas essas coisas, todas as demais coisas, nos serão acrescentadas. E esse versículo faz eco ao versículo que nós lemos no Salmo 37, versículo 4, que diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Esse versículo do Salmo 37, 4, ele é anunciado por Jesus aqui no Sermão do Monte, Mateus 6,33. A ênfase é a mesma. Deus deve ser a nossa prioridade. Nós devemos nos agradar do Senhor. Nós devemos colocar os nossos olhos em Deus. Ele deve ser a nossa maior busca. O nosso desejo por Ele deve ser a nossa prioridade. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus
e as outras coisas. Então, quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas, elas nos são acrescentadas. Quando nós nos agradamos do Senhor, como lemos no Salmo 37:4, o Senhor satisfaz os desejos do nosso coração. Ali não diz, agradem-se dos desejos do seu coração, e então Deus vai satisfazer os desejos do seu coração. Não, ali diz, agrade-se do Senhor, e então Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. E Jesus nos diz a mesma coisa aqui, Ele não diz, busquem em primeiro lugar todas essas coisas e elas lhe serão acrescentadas. Não! Jesus diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e então Ele vos acrescentará todas essas coisas. A prioridade, portanto, Jesus nos coloca, é a busca do reino de Deus, é a busca da justiça de Deus. Fazemos um caminho inverso do caminho feito pelo mundo. O mundo diz, bem, se eu quero dinheiro, eu busco dinheiro, se eu quero trabalho, eu busco trabalho, se eu quero namorado, eu busco namorado, se eu quero conhecimento, eu busco o conhecimento, se eu quero isso, eu busco isso. Mas Jesus nos apresenta um outro foco. Ele nos diz, você quer roupa, veste, o que comer, o que beber, todas essas coisas de que você precisa, então você não vai correr atrás dessas coisas, você vai colocar os seus olhos em Deus, e Ele é quem vai te dar todas essas coisas. Eu me lembro até da história de uma moça, e eu ouvi sobre a história dela, era uma moça aqui da igreja, e pelo que me contaram, eu não a conheci, mas pelo que me contaram, essa moça não era uma moça muito bonita. Era uma moça assim, é isso aí. Mas ela tinha um foco, Deus. E o que me contaram aqui, nessa busca de Deus, ela foi agraciada pelo Senhor com um marido maravilhoso. E ela veio aqui na igreja para apresentar o marido dela ao pastor Márcio. E o pastor Márcio olhou, filha, como que foi? Ela disse, pastor, eu fiz o que a Bíblia me disse, eu busquei em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça, e as outras coisas Deus me acrescentou. Mas esse é o princípio que Jesus estabelece. A prioridade é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque Deus nos quer acrescentar todas essas coisas. E aqui nós percebemos pelo menos 3 desejos de Deus. Em primeiro lugar, nós percebemos nesse versículo de Mateus 6:33, que porque Deus deseja nos livrar da independência, nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Deus quer nos dar todas as coisas, mas é Ele que quer nos dar. O fato é que quando nós corremos atrás de todas as coisas, nós acabamos dizendo para Deus, Deus, pode deixar que eu cuido da minha própria vida. Eu mesmo vou conseguir para mim tudo aquilo que eu quero, com meu esforço, com a minha labuta, com a minha capacitação, com a minha disposição, eu mesmo vou conseguir para mim todas essas coisas. Eu mesmo vou cuidar da minha vida. Eu mesmo vou cuidar daquilo que eu tenho que vestir, daquilo que eu tenho que comer, daquilo que eu tenho que estudar, daquilo que eu tenho que fazer, eu mesmo. E quando o homem toma essa atitude, ao invés de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, ele começa a buscar essas coisas em primeiro lugar, ele está dizendo, Deus, eu não preciso do Senhor para receber todas essas coisas, eu mesmo, pela minha força, por mim mesmo, eu posso adquiri-las. O homem proclama a sua independência de Deus, eu faço, eu consigo,
eu conquisto, eu. E esse grito de independência do homem, e esse grito de independência que acontece nos dias de hoje, é apenas um desdobramento ou o eco do grito de independência que o homem deu lá no Jardim do Éden. Deus colocou o homem no jardim com todas aquelas árvores e disse que o homem poderia comer de todas elas, menos da árvore que estava no meio do jardim. E a serpente se aproximou da mulher e a tentou, dizendo: olha, foi isso mesmo que Deus disse, que você não deveria comer de todas as árvores do jardim? Não, Deus disse que eu posso comer de todas, menos da árvore que está no meio do jardim. Pois é, Deus disse isso porque Ele sabe que no dia que você comer dessa árvore, você vai se tornar como Deus, conhecedora do bem e do mal. E se você vai se tornar como Deus, conhecedora do bem e do mal, para que você vai precisar de Deus? Para que você vai permanecer dependendo de Deus, se você pode se tornar como Deus e fazer as coisas como Deus faz? Proclame a sua independência, faça por você mesmo, seja livre de Deus. Deus deseja nos livrar disso, porque sabemos que essa proclamação de independência do homem de Deus trouxe para o homem escravidão, ao invés de liberdade. Porque o homem disse não para Deus, ao invés de se tornar livre, como o diabo havia dito, o homem se tornou escravo do pecado. Essa busca por independência, ao invés de trazer liberdade, trouxe escravidão. E é disso que Jesus quer nos livrar. É por isso que Ele diz, porque Deus deseja nos livrar da independência, nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque Deus deseja cuidar de nós, porque Deus deseja que sejamos dependentes dEle, porque Deus deseja nos dar todas as coisas de que precisamos, Ele mesmo quer nos dar. Devemos buscá-lo em primeiro lugar. Essa busca de Deus como prioridade da nossa vida nos livra desse grito de independência. Nos livra de cairmos nas ciladas que nós mesmos preparamos para os nossos pés. Nos livra de escolhermos por nós mesmos o nosso próprio caminho. E nos livra de sermos aprisionados pelos nossos erros. Deus deseja nos livrar disso. Deus deseja nos livrar dessa independência humana. Deus quer cuidar de mim, quer cuidar de você. E é por isso que Ele diz que devemos buscá-lo em primeiro lugar, porque Ele é quem quer cuidar de nós. Mas se eu digo: Deus, eu cuido de mim mesmo, o Senhor não vai nos agredir e dizer: não, eu vou cuidar de você. Não, Ele jamais faz isso. Deus jamais nos violenta, Deus nunca nos agride, Deus jamais nos impõe algo, Deus jamais nos escraviza. Pelo contrário, em todo tempo Deus nos chama à liberdade e nos oferece a oportunidade de escolha. E se nós escolhermos cuidarmos de nós mesmos, eu vou buscar o que eu quero, eu vou buscar o meu casamento, eu vou buscar o meu trabalho, eu vou buscar minha vontade, Deus fica de fora. Então você vai, mas eu estou aqui. Se você precisar de mim, eu continuo aqui. Se você cair ali na frente, eu vou te levantar. Mas eu queria tanto que você não caísse ali na frente, eu queria tanto que você não quebrasse a sua cara, eu queria tanto que você não sofresse as consequências da sua independência, eu queria tanto. E por isso, o Senhor Jesus afirma: busque em primeiro lugar o reino de Deus, para que vocês todos nós sejamos livres das consequências que vêm
das escolhas erradas que nós fazemos por nós mesmos. É verdade que se escolhermos e caímos, Deus não vai virar as costas para nós, Ele nos ama muito. Ele vai nos levantar, Ele vai nos ajudar. Mas com certeza é tão melhor quando não precisamos passar por certas situações tão difíceis, tão desgastantes, tão ruins. É tão melhor sermos protegidos. É tão melhor não termos que quebrar a cara para voltarmos para Deus. É tão melhor virmos para Deus por amor e não pela dor. Deus deseja nos livrar dessa independência que é tão prejudicial a nós. Quantas moças se envolveram em relacionamentos terríveis, porque decidiram não esperar o tempo de Deus para o casamento. Estavam como que assim desesperadas, puxa. Eu me lembro de uma moça que eu conversei, ela estava desesperada para encontrar um namorado. Eu estou ficando muito velha, pastor. Quantos anos você tem? 19. Falei, minha irmã, calma, não dá não, minha irmã. Mas quantas moças declaram e proclamam a sua independência? Moças e rapazes, e sabem que aquele relacionamento não é de Deus, que estão no desespero, e levadas por esse desespero, proclamam a independência e dizem, eu vou, Deus abençoa, porque eu estou indo. Não, peraí, Deus não vai abençoar isso. Deus não vai abençoar uma coisa errada. É como às vezes o irmão viaja para o exterior, ele compra além da cota, tem que passar na alfândega e não quer pagar o imposto, diz, Senhor, fecha os olhos dos guardas. Deus não vai abençoar. Esse relacionamento que você sabe que é errado, e que você começou a partir da sua proclamação de independência de Deus, saiba, Deus não irá abençoá-lo. E você certamente conhece pessoas que sofreram terrivelmente por entrarem em relacionamentos errados. Você conhece pessoas que ficaram marcadas terrivelmente, às vezes por toda a vida, por causa de relacionamentos errados. Decidiram proclamar a independência. Decidiram, ao invés de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, decidiram buscar a própria vontade em primeiro lugar. Uma moça queria muito casar, e um rapaz veio para a igreja e tinha aparência de crente, né? E a moça, muito desesperada, queria casar logo. Se casou. Assim que ela casou, ele parou de vir à igreja. E ele era muçulmano. Ele levou lá para o país dele. E dali ela não pode sair mais. Porque a mulher não pode sair sozinha na rua num país muçulmano, não pode viajar sozinha num país muçulmano. De quanta dor o Senhor Deus quer nos livrar. E é por isso que Ele diz, busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Eu mesmo vou acrescentar todas as coisas. Deus deseja cuidar de nós. E esse cuidado do Senhor por nós acontece quando nós nos abrimos para que Ele cuide de nós, e nós nos abrimos para que Deus cuide de nós,
quando nós o buscamos em primeiro lugar. É esse o sim, o sinal verde que damos para Deus, para que Ele cuide de nós quando o buscamos em primeiro lugar. Estamos dando um sinal verde, dizendo: Senhor, cuide das outras áreas da minha vida. Deus quer nos livrar da independência, e por isso que Ele nos chama para o buscarmos em primeiro lugar. Quando começamos a buscar outras coisas em primeiro lugar, essas coisas se tornam como deuses para nós. E nós começamos a nos dispor até mesmo a morrer por essas coisas. Começamos a dedicar a nossa vida por essas coisas. Passamos por cima de princípios. Passamos por cima da verdade. Passamos por cima da palavra e do conselho de outras pessoas idôneas, quando priorizamos outras coisas e não Deus. Na verdade, transformamos essas coisas em ídolos. E o contexto aqui desse texto de Mateus 6 é um contexto que fala sobre idolatria. Jesus está contrapondo aqui Deus e Mamon. Se você observar o versículo 24 de Mateus 6, você vai perceber bem o que eu estou dizendo. Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem. A questão aqui tratada por Jesus era essa questão relacionada ao dinheiro, porque no tempo de Jesus as pessoas também eram muito aficionadas ao dinheiro, chegando ao ponto de endeusar o dinheiro, idolatrar o dinheiro, transformá-lo em Deus, imaginando que o dinheiro pudesse lhe dar as coisas que somente Deus pode nos dar. O contexto, portanto, aqui é um contexto de senhorio. Debaixo de que senhor você está? Quem é o seu dono? É Deus ou as riquezas? Porque se nós buscarmos as riquezas em primeiro lugar, saibamos, as riquezas terão se tornado nosso Deus e, portanto, cairemos na idolatria. Porque idolatria é adorarmos qualquer outro Deus que não o Senhor Jesus. Isso é idolatria. E Deus quer nos livrar da idolatria. E é por isso que Deus nos diz que devemos buscá-lo em primeiro lugar, porque Ele quer nos livrar da idolatria, porque a idolatria é escravizante. E tudo aquilo que colocamos como prioridade na nossa vida, meus irmãos, que não Deus, mas dia menos dia se torna um ídolo. Começamos a nos esforçar, começamos a trabalhar, as nossas disposições, tudo em nós está voltado para aquilo e não para Deus. Existe uma expressão muito comum no século 21, ela vem do século 20, na década de 70, 80, são chamados os workaholics, os viciados em trabalho. A época dos yuppies, veio os hippies e depois dos hippies, os yuppies. Os yuppies eram aqueles viciados em trabalho, workaholics. E no contexto secular, no mundo sem Deus, essa expressão workaholic é uma expressão até de status. Aquele ali é um workaholic. Puxa vida, trabalha, né? Uau! Admiramos. Mas é idolatria.
quando nós canalizamos os nossos esforços, toda a nossa busca, toda a nossa disposição, todo o nosso pensamento, toda a nossa atenção para algo que não é Deus, é idolatria. E a idolatria nos escraviza. Quantos rapazes não se tornaram escravos de moças, porque colocaram essas moças no lugar de Deus? Se tornaram obsessivos, chegaram até mesmo ao suicídio, porque a moça disse não. Quantas moças cortaram o pulso porque o namorado disse não? Quantas outras não tomaram remédios porque o rapaz de quem ela gostava, disse não? Esse é o fim da idolatria, a morte. Por isso que eu concordo em parte com aquela expressão, aquele ditado popular: antes só do que mal acompanhado. Que maravilha! Minha irmã, se você está sozinha, meu irmão, se você está sozinho hoje, glória a Jesus Cristo, que você não está vivendo com uma mulher rixosa ou com um homem que é canalha. Deus tem livrado você até hoje, aleluia, e tem separado o melhor para você, aquele bendito e aquela bendita do Senhor. Deus está te livrando da idolatria. Talvez você já tenha se envolvido num relacionamento que foi idólatra, e você até mesmo adoeceu porque o teu relacionamento terminou. Mas Deus quer nos livrar disso, porque a idolatria nos leva à morte. E não somente isso, meus irmãos, a idolatria nos leva à ansiedade. É por isso que Jesus começa esse texto dizendo: não andem ansiosos, não se preocupem com coisa alguma. Ele estava comparando o mamon e Deus, o dinheiro e Deus. Se nós andarmos com Deus e buscarmos Deus em primeiro lugar, nós estaremos livres de ansiedade. Mas se por outro lado Deus não estiver em primeiro lugar na nossa vida, pode ter certeza, um dos sintomas que aparece na vida de uma pessoa em que Deus não está na frente é a ansiedade. Se Deus não está dirigindo a minha vida, você pode ter certeza, eu vou ser uma pessoa ansiosa. Se Deus não está dirigindo a sua vida, meu irmão, esse é um dos primeiros sintomas que aparece, a ansiedade. Se Deus não é prioridade, se a prioridade da minha vida não é buscar Deus, então eu posso ter certeza, porque Jesus colocou aqui, que vem a ansiedade. Sabe por que vem a ansiedade? Porque quando colocamos a nossa prioridade no dinheiro, no namoro, no outro, no trabalho, no estudo, nós colocamos a nossa confiança, a nossa esperança em coisas que não podem nos trazer esperança. O dinheiro, por exemplo, uma pessoa pode tê-lo hoje e amanhã não ter mais. O dinheiro não traz segurança. O trabalho, a pessoa pode ter o trabalho hoje e amanhã pode não ter mais. O trabalho não traz segurança. A saúde, os atletas aí, aleluia. A pessoa pode colocar a confiança no físico, na saúde, mas ela pode ter saúde hoje e amanhã pode não ter mais.
Essas coisas não conseguem nos trazer segurança e é por isso que elas nos deixam ansiosos. A ansiedade está em porque essas coisas não podem nos trazer segurança. Até mesmo um namorado você pode ter hoje e amanhã não ter mais. O casamento. Você pode ser casado hoje e amanhã o seu cônjuge partir para o Senhor. Essas coisas não nos trazem segurança. E é por isso que quando colocamos a nossa confiança nelas, porque elas não podem nos trazer segurança, naturalmente ficamos ansiosos. E é por isso que um dos sintomas que aparece na vida de uma pessoa que não busca Deus em primeiro lugar é a ansiedade. Porque ela está buscando outras coisas em primeiro lugar. E é por isso também que Jesus se volta para nós e diz: não se preocupem, porque Deus vai cuidar. Isso vai acontecer se vocês buscarem a Deus em primeiro lugar. Por quê? Quando buscamos a Deus em primeiro lugar, nos tornamos livres da ansiedade. Porque Deus não muda. Amanhã a política do Brasil pode mudar, a economia pode mudar, o mundo pode mudar, mas Deus permanece o mesmo. Amanhã a pessoa pode mudar, outra pessoa pode falar uma coisa diferente, ela mudar, mas Deus não muda o que Ele disse. A palavra dele permanece a mesma. Você pode mudar, mas Deus permanece fiel. A Bíblia diz que se nós formos infiéis, Deus contudo permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. As promessas que Ele fez a mim e a você, Ele vai cumprir, independente de qualquer coisa. Ele não muda, as palavras dele não mudam. E é por isso que quando colocamos a nossa confiança em Deus, a nossa busca por Deus é a prioridade na nossa vida, a ansiedade vai embora. Porque a nossa confiança está colocada naquele que é imutável e cuja palavra é imutável também, cujas promessas têm sempre o sim e o amém. E aí a gente pode descansar. Talvez você esteja solteiro, amanhã é o dia dos namorados. O dia dos namorados amanhã. E quantas pessoas ficam tristes, deprimidas, e não quer sair de casa. E como é que eu vou fazer à noite? Para onde que eu vou? Como é que eu vou ficar em casa? Vou pegar um filme, vou ficar em casa, dentro do quarto. E ficam deprimidas. Mas minha irmã, meu irmão, não fica assim não. Confia no Senhor. Se há no seu coração aquela promessa de Deus quanto ao seu casamento, ao seu futuro cônjuge, descansa. Aquele que prometeu é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Descansa. Então não fica deprimido amanhã não, dá glória a Deus porque você não está com uma Jezabel. Dá glória a Deus, meu irmão. Glória a Jesus, você não está, olha que bênção. Porque você pode ter certeza que se tem uma pessoa que está com uma Jezabel, amanhã, o dia dos namorados, vai ser um dos piores dias da vida dele. E se tem uma mulher que está com um Nabal era um homem de Belial, que a Bíblia fala sobre ele, o Nabal é um canalha. Minha irmã, olha que dá glória a Deus porque você está livre, antes só do que mal acompanhado. Guarda no seu coração a promessa do Senhor, e saiba que buscando a Deus em primeiro lugar, todas, e todas significa algumas coisas, todas significa todas elas nos serão acrescentadas.
todas. Então, se o seu coração está ansioso para casar, talvez seja porque você colocou o casamento como ídolo na sua vida. Peça perdão ao Senhor, livre-se desse ídolo, foque os seus olhos em Deus, porque Ele mesmo é quem vai trazer para você um cônjuge. Se o seu coração está ansioso quanto ao trabalho, quanto ao dinheiro, quanto ao que comer ou vestir, peça perdão a Deus por ter levantado esse ídolo no seu coração, e mude o seu foco, coloque o seu foco em Deus, porque Ele prometeu que vai nos acrescentar todas as coisas. Pergunte para a pessoa do seu lado: qual é a prioridade da sua vida? Qual é? Se a prioridade da sua vida for Deus, a busca de Deus, você vai ficar com o coração tranquilo, descansado, porque a sua confiança está naquele que não muda, cujas palavras não mudam, e que cumpre tudo aquilo que Ele prometeu. Vamos nos colocar em pé nesse instante. Gostaria que você abaixasse a sua cabeça e fechasse os seus olhos. E que você pensasse na sua vida, nessa pergunta que foi feita: qual é a prioridade da sua vida? Qual é? E você tem essa noite a oportunidade de, se a sua prioridade for errada, de pedir perdão ao Senhor e de redirecionar o seu olhar, colocando os seus olhos em Deus. Ele prometeu e Ele vai cumprir. Ele disse que em buscando em primeiro lugar o reino e a justiça dEle, Ele mesmo nos acrescentará todas as coisas. Ele disse, Ele prometeu. E o Deus que prometeu é fiel. Ele não muda. Ele cumpre o que Ele diz. Coloque os seus olhos em Deus. Busque-o em primeiro lugar e você vai experimentar na sua vida o acréscimo de todas as demais coisas de que você precisa. Espírito Santo de Deus, redireciona o olhar de cada um de nós aqui, o nosso coração, redireciona, faz-nos todos nós colocar os nossos olhos em Jesus Cristo, somente em Deus, que Deus seja a nossa maior busca. De todos nós, queremos ser livres da ansiedade, queremos ser livres da independência, livres da idolatria. Queremos, Senhor, queremos ser livres da escravidão. Queremos, Senhor, queremos. Por isso, ó Senhor, nos perdoa por termos colocado os nossos olhos em tantas outras coisas. Perdoa-nos, ó Deus, por colocarmos os nossos olhos num relacionamento e tornarmos o nosso relacionamento prioridade. Perdoa-nos, ó Deus, por colocarmos os nossos olhos no dinheiro, achando que ele deve ser a nossa prioridade, no trabalho, achando que o trabalho deve ser a prioridade, nos estudos e em tantas outras coisas. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. Essa noite nos voltamos para Ti, e mais uma vez, Deus, na nossa vida, nós nos consagramos ao Senhor e dizemos: queremos manter os nossos olhos em Ti, queremos Te buscar em primeiro lugar. O
teu reino, a tua justiça, o teu governo sobre nós, que seja prioridade em nossa busca de vida. Queremos ser livres da ansiedade, Senhor, todos nós. Oh Deus, quantos carregam fardos pesados, fardos de preocupações, quantas mães preocupadas com os filhos e que se matam. Deus, leva-as a buscarem o Senhor em primeiro lugar, sabendo que o Senhor vai trazer de volta para casa aquele que se perdeu. Oh Pai, quantas moças e rapazes preocupados porque estão solteiros, ansiosos, angustiados, oprimidos, tristes. Oh Deus, tira esse fardo. Tira, Senhor, em nome de Jesus. E redireciona esses olhos, redireciona esse coração para buscar o teu reino em primeiro lugar. Oh Deus, faça assim, em nome de Jesus. Que maravilha, gente! Glória a Deus! Deus fala ou não fala? Gente, se a palavra de Deus é proferida, seja ela cantada ou pregada, Deus fala. Olha, Deus pode falar com você de várias formas, mas se tem um lugar que não tem erro, é através da palavra dele. Essa é a revelação final, definitiva e última de Deus para nós. Quer que Deus fale com você? Leia a palavra, cante a palavra, que eu tenho certeza que ele vai falar. Antes de eu ir embora, eu queria convidar você a nos seguirem nas redes sociais, tanto a Igreja Batista da Lagoinha como a Rede Super, e também se inscrever no nosso canal. Se inscreve aí para você não perder nada. Até semana que vem. Beijo no seu coração. Tchau, tchau.